Olá, moçada, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que horas que você está assistindo, mas estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast do Brasilis, o nosso Pode Traduzir. Estou aqui nos estúdios Eu e Ela Podcast e quero muito agradecer também ao Pedro, ao Léo, por ter aberto a porta aqui desse estúdio para a gente poder gravar o nosso podcast. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, pode se inscrever. Vamos deixar aqui a descrição aqui embaixo das nossas redes sociais. E quero falar um pouquinho aqui rapidamente sobre esse projeto. Já tem um tempo que eu tenho muita vontade de fazer esse podcast, mas eu ainda não tinha tido a coragem e nem o par ideal para estar aqui comigo. Mas eu consegui encontrar essa pessoa que estava bem na minha frente, que é o coordenador do nosso curso, Márcio Cibanto. Márcio, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Seu primeiro é uma O primeiro. responsabilidade. E o Márcio, ele vai ser o nosso host, junto comigo, mas não teria como a gente começar esse projeto sem falar da vida dele. Então, ele é o nosso primeiro entrevistado. E, mais uma vez, muito obrigada em nome do Brasilis, em nome do Edu e em nome dos seus alunos. E todo mundo está muito feliz que você está aqui hoje, elegantíssimo. Que bom, eu também estou feliz. Fora da cabine, mas sempre de fone. Sempre com fone. Ele me acompanha sempre. Sempre, né? Márcio, vamos falar um pouquinho hoje da sua jornada aqui da interpretação, como que isso tudo começou. E eu quero te perguntar primeiramente, assim, hoje, quem é o Márcio? Márcio, pessoalmente, é o pai da Letícia, marido da Bianca. Quantos anos você tem e quanto tempo que você está como intérprete? Bom, eu tô com 45 anos e há 15 eu sou intérprete. Também sou pai da Letícia e marido da Bianca. Mas, assim, eu estou intérprete há 15 anos, mas exclusivamente intérprete eu sou há uns 8, mais ou menos. Porque antes de ser intérprete, aliás, quase todos os intérpretes que eu conheço também têm essa trajetória, eu comecei com tradução escrita, né? Eu não fazia interpretação, eu só comecei a fazer interpretação em 2009, mas comecei a traduzir desde 2000, então já tenho aí 24 anos como tradutor, mais 15 anos como intérprete, e exclusivamente intérprete, mais ou menos uns 8. Eu acho que todo mundo que trabalha com idiomas, né, começa ou dando aulas, e quem se cansa um pouco da sala de aula começa a procurar outras formas de lidar com o idioma, então a tradução é uma boa forma, mas pouca gente conhece, na verdade, o ofício de intérprete, né? Sim. Pouca gente sabe. Mas como que, no início, quando você era criança, como que você teve o lance com o idioma, o contato com o inglês? Minha mãe era professora de inglês. Sua mãe era? Professora de inglês e alemão. Nossa. Eu cheguei a aprender um pouquinho de alemão. Eu gostava mais de inglês, claro, mas eu cheguei a aprender um pouquinho de alemão. Mas quando eu tinha 11 anos, ela faleceu. Então eu parei de estudar alemão. Hoje em dia eu não lembro de nada. Mas o inglês eu continuei estudando. Aí eu fui fazer curso, depois, sei lá, quando eu fiz 18 anos eu fui morar fora e tal. Mas o inglês sempre esteve na minha vida por causa da minha mãe. Ela que começou isso tudo comigo. Mas você fez curso em inglês também? Depois que ela morreu, eu fui procurar cursos de inglês. Mas era com ela que eu estudava, principalmente com música. Beatles. Minha mãe era fã dos Beatles. Sério? Beatles e James Taylor. Então eu aprendia inglês com as músicas dos Beatles e do James Taylor. Aí depois eu que fui entrar em curso e tal, e depois que eu fui morar fora, e quando eu voltei, quando eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu voltei eu comecei a trabalhar com tradução, escrita, porque antes dessa época eu era mecânico de avião. Nada a ver, né? Nada a ver. Eu era mecânico de avião. E o que acontecia? Todos os manuais eram em inglês. E muitos dos meus colegas não falavam inglês. E eu era o único que sabia alguma coisinha. Então eu comecei a traduzir os manuais para trabalhar, para eles e para mim. E isso foi me despertando ali uma
paixão por traduzir, porque eu falei, estou gostando mais de traduzir os manuais do que trabalhar. Traduzir, então, é escrito. A escrita, isso. Tradução, quando a gente fala tradução, a gente fala de tradução escrita, né? Traduzir livros, traduzir site, traduzir texto. Manual. E manual e tal. Então, interpretação, não. Interpretação é quando você usa a sua voz. Entendi. Né? Você está traduzindo um discurso, não um texto. Então, eu comecei a gostar muito de traduzir e falei, não, eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo, eu quero me especializar em tradução. E aí que eu fui, o Brasilis apareceu na minha vida, que aí eu fui fazer o curso do Brasilis de formação de tradutores. Como que você descobriu que existia essa profissão? Porque, como você falou, nem todo mundo sabe que existe essa... Como que foi? Já tinha ouvido falar do Brasilis? Não, mas eu já tinha ouvido falar de tradução. Ah, tá. Vou voltar à minha mãe. Minha mãe também traduzia... Entendi. Minha mãe traduzia bulas de remédio. Nossa, que é meio que tradução médica. De alemão, né? Nossa. Que acho que a indústria farmacêutica alemã é muito forte. Não sei se ainda é, mas... Então, ela traduzia bulas de remédio. Então, eu via aquilo. Na época, eu confesso que não me despertou tanto, porque eu era muito pequeno, mas depois eu já sabia que tradução existia. Entendi. Não sabia que era uma coisa tão ampla, né? Eu achava que era traduzir música, traduzir o jornal, né? Porque a gente via muito jornais estrangeiros com as notícias em português. Então, eu falei, alguém traduziu isso aqui, né? New York Times em português. Então, alguém traduziu. Sim. Então, eu tinha essa ideia. Aí, eu procurei um curso. Eu não vou lembrar como é que eu achei o Brasilis, mas devo ter procurado e achei, ó, que tem um curso de tradução aqui no Rio de Janeiro e eu vou fazer. E eu fiz. Isso foi em 2000. E depois que eu... 24 anos. Depois que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar com tradução escrita. Peraí, você terminou o curso em 2000? Eu comecei em 2000, então deve ter terminado em... No Brasilis? No Brasilis. Você tem 24 anos de Brasilis? Sim. Contando Gente, aluno... Gente, o Brasilis tem 30 anos. E você tá desde o início. Não, o Brasilis começou em 92. Em 92. Né? Em 2000, eu me tornei aluno. Era uma criança ainda, o Brasilis. Era uma criança. Era em Ipanema. Nossa. E eu fiz o curso de formação de tradutores, que existe até hoje. Sim. Esse mesmo curso. E depois que eu terminei o curso, eu fui me aventurar e mandar currículo. E comecei a trabalhar com tradução escrita. Eu trabalhava num escritório aqui no Leblon, que eram 14 tradutores. E a gente traduzia loucamente, todo dia, sentado. Várias palavras por dia, milhares de palavras por dia. Tinha muitas coisas chegando, e principalmente coisas de informática, na área de informática. Era tipo agência, assim? Era uma agência gigante, que os clientes eram de fora. Só que aconteceu uma coisa em 2001, um rapaz chamado Bin Laden, não sei se você lembra, que resolveu jogar 2 aviões lá em Nova York. E eu lembro que eu estava trabalhando nesse dia e o chefe entrou na sala, desesperado, falando aqui, ó, vocês estão vendo o que está acontecendo? E a gente não tinha muita ideia ainda daquilo, a gente achando que era um acidente e tal, até porque a gente não tinha muito acesso à internet naquela época. E se tivesse, nem podia ficar acessando muito, porque a gente estava trabalhando. E ele falou, olha, aconteceu isso, 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 e isso vai nos afetar profundamente. E a gente um olhou para a cara do outro e falou assim, o cara tá louco, não é possível. Um negócio lá nos Estados Unidos vai afetar. E não deu outra. Afetou o mundo todo, né? Todo mundo, Mas o trabalho foi caindo de uma forma assustadora. Mesmo? E a gente falava que virou Big Brother depois, né? Porque cada mês um ia embora ali. É mesmo? Cada mês um ia embora. Eram 14 tradutores. Naquela época, acho que o Big Brother tinha 14 participantes, não sei. Mas por quê? Porque ficava tudo lá no... Muitos dos clientes tinham escritórios lá nas torres, eu imagino, entendeu? Entendi. E não só por isso, acho que rolou uma crise mundial depois daquilo que aconteceu. Então, como a maioria dos nossos clientes eram de fora, e foi caindo o trabalho, a gente de funcionário, a gente virou freelancer da mesma empresa e
foi um saindo atrás do outro, um saindo atrás do outro, e eu fui o último. Nossa. Eu tô vendo todo mundo saindo, quando faltavam 3, eu chamei os chefes e falei, vem cá, eu tô vendo o que tá acontecendo aqui, né? Aí eles falaram, não, eu sei, vamos esperar, porque realmente não tá indo bem, não. Então, eles me demitiram, mas eu continuei trabalhando para eles como freelancer, entendeu? E depois disso, eu comecei a buscar outras agências de tradução para eu ter mais trabalho, porque depender daquela, eu falei, essa aqui uma hora vai fechar. Sim. Não por culpa deles, mas por culpa de tudo que estava acontecendo. E aí eu voltei a dar aula de inglês, porque eu não podia ficar parado. Aí eu confesso que eu me apaixonei também por dar aula. Então eu fiquei com as duas coisas, fiquei traduzindo e continuei dando aula. E falei, vou ficar fazendo as duas coisas, uma coisa complementando a outra. Até que depois de um tempo a tradução foi tomando mais lugar do que dar aula. Mas eu não parava de dar aula. Aí minha filha nasceu, né? Claro que eu pulei um tempo aí. Mas depois que minha filha nasceu, eu não dava mais para dar aula, porque aí me tomava muito tempo. E tradução eu conseguia fazer de casa. Entendi. Agora, olha só, essa coisa de que você estudou inglês e você começou, até você procurar o curso para você fazer, falar, vou procurar um curso de tradução. Existiu em algum momento, porque isso talvez aconteça com as pessoas que fazem o curso de inglês, tipo assim, eu fiz o curso de inglês e sou um tradutor, sou um intérprete. Não. Você sempre soube que precisava fazer um curso? Sim. Eu sempre soube porque muitas pessoas me pediam para traduzir, antes de eu ser tradutor. Eu sabia falar inglês. Então, as pessoas me pediam, me traduz isso aqui para mim. E por que falar inglês não necessariamente é ser um tradutor ou um intérprete? Se eu acabei de sair do curso de inglês avançado, me formei, por que eu não sou uma intérprete ou uma tradutora? Porque você ainda não tem todas as habilidades. Eu digo assim, para você ser um pianista, não basta só você ter 2 mãos. Todos nós temos 2 mãos. Mas nós não somos pianistas. Sim, né? sim. Então, você precisa de outras habilidades, desenvolver outras habilidades. Pianista ou qualquer outro instrumento. Eu não sei tocar nenhum instrumento e eu tenho 2 mãos perfeitas, graças a Deus. Então, é a mesma coisa. Você, quando sai de um curso de inglês, você tem 2 idiomas. Mas como trabalhar com eles? Você vai precisar aprender a trabalhar com eles. E é isso que eu descobri quando as pessoas me pediam para traduzir e eu tinha dificuldade. E eu falava, poxa, mas eu falo inglês, eu falo português. Por que eu não estou conseguindo traduzir? Por que é tão difícil traduzir? Porque eu não tenho todas as habilidades necessárias para mudar aqui no cérebro. Não vou te saber explicar dentro do cérebro o que acontece, mas quando você faz um curso de inglês, o que você não pode fazer é traduzir, né? Todo professor de inglês fala isso para os alunos. Não traduza. É verdade. Você tem que pensar em inglês. Isso, tem que sonhar em inglês. Tem que sonhar em inglês e tal. E quando você vai traduzir, é totalmente o oposto. Você tem que fazer o que você não fez no curso de inglês. Então, são coisas totalmente diferentes. As pessoas confundem muito. Eu sei inglês, eu morei fora, eu falo fluentemente. Então, eu sou tradutor. Não, você é bilíngue. Para se tornar tradutor ou intérprete, você precisa de outras habilidades. É a mesma coisa. Você tem 2 mãos perfeitas, mas para tocar um instrumento, você precisa aprender. Sim. E é isso que eu entendia e por isso que eu fui buscar o curso, entendeu? Entendi. E aí, quando você teve... Foi quando você teve a Lelê que você mudou para interpretação? Como é que veio? Não. Foi bem antes. Foi bem antes? E como que foi essa... Meio que você migrou ali também, né? Porque são 2 coisas diferentes, como você falou. Tradução escrita e interpretação oral. Sim. E daí, quando que você encarou a cabine? Você também fez um curso de interpretação? Fiz. O Brasilis também. O que aconteceu? Eu fazia só tradução escrita e eu sabia que existia o curso que na época eu chamava de tradução simultânea, né? Como todo mundo chama. A tradução simultânea, e a única referência que eu tinha de tradução simultânea era a televisão. O Oscar. Né? Oscar, Copa do Mundo, essas premiações. Ainda nem tinha tanto Copa do Mundo e Olimpíada, mas o Oscar sempre passou aqui e as pessoas viam aquilo.
criticavam, até hoje criticam Sim, a tradução do Oscar, sim. que É eu verdade. nunca traduzi o Oscar. Já criticou, né, Pedro? Mas a tradução do Oscar deve ser dificílima. Deve. Porque você tem que entender tudo. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, as pessoas que criticam não sabem como é que é o nosso trabalho. Então, hoje em dia eu tenho outra visão totalmente diferente. Mas na época, a única coisa que chegava mais próximo do público de tradução simultânea era a televisão. Eram esses programas, e principalmente o Oscar. Eu lembro até que no Faustão quando ia algum cantor famoso, estrangeiro, também tinha alguém fazendo tradução simultânea. Então, assim, era a única referência que a gente tinha. Eu não tinha ideia do que era ser intérprete de conferências, que depois nós vamos falar disso. Tá. E eu achava que eu não seria bom naquilo. Eu achei muito difícil. Eu falei, nunca vou conseguir fazer isso. E, na época, a Sheila estava lá no Brasília e falava para mim, não, vem fazer o curso, eu acho que você vai se dar bem e tal. Só que não tinha tempo, não tinha dinheiro, ou quando tinha um, não tinha outro, e etc. E teve uma época que eu falei, não, acho que vai dar para fazer. E nas primeiras aulas eu já me apaixonei e falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Ainda trabalhava com tradução, escrita, ainda dava aula de inglês. Mas aí nisso você voltou para o Brasil, você procurou de novo. Procurei de novo o Brasília. Entendi. Eu já estava dando aula de tradução no Brasília. Tá. Depois de alguns anos. Porque eu comecei o curso de interpretação em 2009. Então, de 2000, quando eu terminei o curso de tradução, até 2009, acho que no meio aí do caminho eu dei aula de tradução. Entendi. No Brasília. Entendi. No curso de formação de tradutores. Aí fiz o curso de interpretação. Gostei. Me apaixonei. E quando eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar como intérprete. Ainda fazia muita tradução, porque a interpretação ainda estava no início, para mim, né? Eu fazia muito poucos eventos. E só que chegou uma hora que a interpretação foi virando a minha atividade principal, entendeu? Então, eu estava fazendo interpretação, eu estava fazendo tradução escrita e dando aula de inglês. Nossa! Isso antes de ser pai. Antes de ser pai. Porque quando depois Antes de virar de ser pai, muda pai. tudo. Isso foi 2007, 2008, 2009. Não, 2009 eu virei intérprete, né? Depois, isso, sei lá, 2012. Porque a partir de 2011, o mundo de interpretação começou a bombar muito aqui. Em 2011 nós tivemos Jogos Militares, que é tipo umas Olimpíadas, só que militares. Em 2012 teve Rio+20. 2013 teve Jornada Mundial da Juventude, Nossa. teve Copa das Confederações, Nossa. 2014 teve a Copa do Mundo, 2016 teve as Olimpíadas. Então, 2015 foi aquele ano de preparação para as Olimpíadas, vários eventos relacionados às Olimpíadas. Durante o ano de 2016 nem se fala. E de lá para cá foi Rock in Rio, que voltou, o UFC, que veio para cá, vários eventos do UFC, então precisavam de interpretação, não só no dia da luta, mas de preparação e coletivas de imprensa, etc. Então, assim, o mundo de interpretação começou a bombar muito. E até hoje. Esse ano nós temos G20 aqui. É verdade. Né? Então, e ano passado, vários congressos internacionais começaram a vir também, que estavam em outras cidades e começaram a vir. Teve pandemia aí no meio, né? Sim. A pandemia, para quem era tradutor, não mudou muita coisa, porque trabalhar em casa, para a gente, sempre foi realidade. Desde 2000, quando eu comecei a fazer tradução escrita, eu trabalhei nessa empresa que era aqui no Leblon, porque a internet ainda estava engatinhando, nem todo mundo tinha internet em casa e tal. Mas depois que todo mundo começou a ter internet em casa, o trabalho do tradutor ficou home office. Então, home office para a gente já é uma realidade antes da gente falar de pandemia. Sim, a do tradutor. A do tradutor. De intérprete, não. A interpretação remota só veio quando aconteceu a pandemia. Entendi. Aí, sim, aos poucos a interpretação foi tomando os outros espaços da minha vida e eu fui parando de fazer tradução escrita. Não parei assim, a partir de hoje eu não faço mais. Não é isso, é porque eu não tenho mais tempo. E dar aula. Eu só dava aula no fim de semana. Aí, quando minha filha nasceu, eu falei, não, o fim de semana é dela, né? Sim. Aí eu parei de dar aulas.
parei de dar aula de inglês, né? Hoje eu dou aula de interpretação. De interpretação. Quer dizer, eu não saí da sala de aula, mas não dou mais aula de inglês. Evoluiu aí. Evoluiu, Eu vou te perguntar aqui, antes de fazer essa pergunta, você falou da Sheila, e a Sheila, se ela assistir esse episódio aqui, eu queria agradecer a Sheila, porque Brasília está aqui hoje. Eu agradeço a Sheila todo por dia, conta nas dela. minhas orações. Sheila foi a fundadora? Sim, ela, na família, né? Sim. Porque eu falo que a Sheila ela me infectou com um vírus a mosquinha, da interpretação que me contagiou e eu tô até hoje. E o Márcio tem uma gratidão aí muito grande por tem. ela, né? E tem. Um grande respeito. Eu também tenho um grande respeito. Não sei se ela sabe, mas eu tenho um respeito muito grande. Eu falo que eu sou discípulo. E ela deixou um Sheila, baita legado aí, né? que eu pretendo levar por muito tempo. Você vai levar. É por ela. Pelo que ela criou. Sim. Que eu acreditei e acredito até hoje. No propósito, né? E é por ela que eu continuo fazendo o que eu faço. Sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O que ela criou, eu tenho certeza que ela criou com todo carinho, com muito trabalho, entendeu? Então, eu não podia deixar aquilo acabar. Sim. Nós estamos aqui por isso. Não vai acabar. Não, nem por mim, nem de Enfim, Márcio, então, como que você descobriu aí a sua paixão pela interpretação? Você falou assim, bom, agora eu vou parar de traduzir, agora eu quero ficar aqui, é a cabine mesmo. Você fez o curso de intérprete, você era presencial ainda, né? Era presencial. O curso. E aí, como é que foi a sua primeira cabine? Como é que... A primeira Você cabine, lembra disso? Eu lembro. A primeira cabine que me chamaram, a pessoa que me chamou, vai saber agora, não sabia, me chamou achando que eu era muito experiente. Porque você tem essa coisa, né? Não sei, mas eu estava começando. Eu nunca tinha feito um evento na vida e apareceu uma ex-aluna minha de inglês que trabalhava numa empresa que precisava de tradução, porque ia receber uns estrangeiros, alguma coisa assim. E ela soube que eu estava fazendo o curso, ou que eu já tinha terminado o curso. Ela falou assim, então você é intérprete, então vou indicar você. E ela me indicou, só que eu não sabia, assim, mas com quem que eu falo? Quem vai fazer comigo? Eu não conhecia outros intérpretes, conhecia muito poucos. Eu só tinha entrado na cabine no curso, nas aulas do curso, né? Que a gente simulava um evento real. Então, eu não sabia muita coisa, mas eles cuidaram de tudo. Ele falou, não se preocupe, você só precisa chegar lá, sentar e traduzir. E eu conheci os intérpretes que iam trabalhar comigo no dia que eu cheguei no evento. Cheguei, oi, prazer, Márcio. Sentamos, eram 2 cabines. Completamente diferente do que é hoje, né? Nem tanto. Às vezes a gente trabalha com pessoas que a gente conhece na hora ali. Mas assim, claro que depois de 15 anos eu conheço muitos intérpretes. Então é difícil eu trabalhar com alguém que eu não conheça. Aconteceu outro dia isso. Mas é normal, porque vão entrando outras pessoas no mercado. Vão entrando pessoas novas. Aí eu conheci as pessoas ali e era um evento que ia ser de 3 dias. Então eu fiquei 3 dias com aquelas pessoas, trocando várias ideias. E dali para frente eu fui conhecendo outras pessoas e trabalhando. Networking, né? E foi começando a fazer outros. Ainda muito esporádicos. Não era todo dia, logicamente. Até hoje eu não faço evento todo dia. Mas começou a aparecer mais eventos, né? E na época, como eu falei, não era a minha atividade principal, né? Eu não tinha tanta disponibilidade para fazer evento, porque eu trabalhava com outras coisas, com tradução e dando aula. Mas aí, aos poucos, foi aumentando, né? Mas a paixão foi desde o primeiro dia do curso. Entendi. Porque assim, quando eu falei... primeiro dia do curso que eu comecei a entender que não era aquilo que eu pensava, que não é o Oscar, né? Não é só o Oscar. É um mundo de possibilidades que nós temos na interpretação. Eu falei, então peraí. Então funciona, então é legal. Então acho que eu consigo. Com muito trabalho, porque é difícil, o curso é difícil. É um curso difícil. Mas foi abrindo minha mente. Falei, então eu acho que eu consigo fazer isso. E assim, a sensação
de realização, depois que você termina um evento, é indescritível. É mesmo? É indescritível. Tipo, quando você sai da academia, aquele treino, a dopamina, assim, lá em Isso, cima. você fala, Putz. hoje eu contribuí pro mundo. Pro mundo. Entendi. Como a minha esposa fala, mais um dia pro Cara, fundo de garantia. não, e eu falo, Pedro, que o Márcio, ele é tipo um esquema, você é um esquema de pirâmide no Rio. Porque eu Isso segui. é bom ou ruim? É bom, pra quem é aluno do Brasilis é ótimo, porque o que acontece? O cara vai, ele indica todo mundo que estuda com a gente, e daí os alunos estão lá fazendo o curso, e na metade do curso o Márcio já tá pegando o cara, já tá levando pra cabine. Não só eu, né? Então, assim, você meio que chegou lá quando tudo era mato, meio assim que... Sim, mas fizeram isso comigo. Entendi, Entendeu? entendi. Alguns professores me chamaram. E hoje você tá pra lá trabalhar. no topo, né? Você tá no topo da pirâmide, tipo assim, intérprete. não. Tá Não, sim, tô tá. Não, Que tô não. isso? Tem muita gente. Você é muito disputado. Não sei, mas tem muita gente mais experiente que eu, que está muito mais tempo fazendo isso. Mas você é a Faz figurinha também. carimbar. Figurinha carimbar. Não sei se eu sou. Gostaria de ser. Ele Não estou em todos os eventos que eu gostaria de estar. Tem muita gente que quer estudar com você. Não, estudar, né? eu não estudar no Brasilis, né? O curso não sou eu, né? O curso é o Brasilis. Então, as pessoas querem estudar no Brasilis porque veem que aqui no Rio, por exemplo, eu vou dizer que a maioria? 90%. Pois é, eu falei... Não tem esse número, mas 90% dos intérpretes com os quais eu trabalho hoje foram ex-alunos. Outro não dia eu necessariamente meus ex-alunos, mas ex-alunos do curso. Sim. Alguns são anteriores a mim. Eu estava aqui outro dia e eu falei justamente isso. Tem um corte também para colocar lá, que eu falei, a maioria dos intérpretes do Rio de Janeiro se formaram no Brasilis. Eu ia até confirmar isso com você, falei, mas eu nem preciso confirmar, porque... são os que eu encontro, né? Os eventos que eu faço... A maioria, né, fez o Brasilis. Os intérpretes com os quais eu trabalho, a maioria deles foi aluno do Brasilis. Uhum. Eu já trabalhei com pessoas que estudaram em outras instituições, claro, mas a maioria absoluta deles foi aluno do Brasilis. Sim. Alguns meus ex-alunos, que aí me dá mais satisfação ainda, de você dividir a cabine com um aluno, e hoje em dia eu faço isso muito, mas alunos anteriores a mim, né, que fizeram curso quando eu não dava aula, ou fizeram curso antes de mim, então quase todos fizeram do Brasilis. E qual que é o maior desafio assim que você acha que é de ser intérprete? Como que você supera isso? O que é mais difícil na interpretação? O cliente, o evento, o assunto? Bom, os assuntos com certeza são a parte mais difícil, eu acho, porque, como eu falei, eu me formei em mecânica de avião. Uhum. E eu nunca fiz nenhum evento sobre mecânica de avião. Porque para mim seria fácil, eu sei tudo sobre o assunto. Claro, eu devo estar desatualizado, mas eu conheço o assunto, é um assunto que eu domino. Mas eu nunca fiz nenhum evento nessa área. Então, todos os eventos que eu já fiz na minha vida são sobre assuntos que eu não domino. Mas quando você tem um evento, você sabe o assunto antes? Te passam? Sim, normalmente passam o assunto antes. Você estuda esse assunto? Tá. Amanhã e sábado eu vou fazer um evento. Uhum. Tá? O evento é sobre harmonização facial e esses procedimentos estéticos na face. Uhum. Então, eu sei o assunto. Uhum. O evento tem um site, Congresso Internacional de... Estou inventando aqui, tá? Congresso Internacional de Cirurgia Facial, não sei. Então, você entra na internet, tem lá um site do evento com a programação, com o nome dos palestrantes, com os assuntos que vão ser abordados. Então, assim a gente começa a se preparar. Essa, para mim, é a parte mais difícil, porque sempre é uma coisa que você não domina. Cirurgia facial. Não sou médico, não sou esteticista, não tenho nada relacionado, nunca fiz nada na face. Então, é um assunto que eu não domino, não sei nada, nem em português, né? Então, eu tenho que saber disso, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar muito, porque quando eu chegar lá no evento, as pessoas que vão estar me ouvindo são especialistas nesse assunto. E eu sou o único ali que não sou.
E eu tenho que me tornar especialista naquele assunto em poucos dias. Então, essa é a parte mais difícil. Entendi. Entendeu? Você sabe... Você é aquela pessoa que senta em qualquer mesa. Você tem assunto para tudo, né? Porque você sabe de tudo um pouco. Aliás, todo intérprete tem essa vantagem, eu digo. Porque quando nós, intérpretes, nos reunimos, a gente conversa sobre política, sobre economia, sobre tudo. sobre não petróleo, falta gás, Cara, sobre não falta assunto. relações internacionais, sobre cirurgia facial, porque a gente aprende todo dia. A coisa boa desse desafio é que você aprende todo dia. Amanhã ou depois eu vou sair do evento já sabendo o que é uma frontoplastia, que eu não sabia que era uma frontoplastia. Nossa. Uma blefaroplastia. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes. Já aprendi alguma coisa, entendeu? Blefaroplastia é a cirurgia que você faz na pálpebra. Ah, sim, né? sim. A mãe de uma amiga minha fez, porque o olho já estava fechando, a pele vai ficando flácida, vai ficando, exatamente. Então estou explicando como se eu fosse especialista aqui, mas como é que é? Blefaroplastia em inglês é parecido, é blefaroplasty. Nossa. É parecido, isso é bom, porque é parecido. Então, assim, são coisas que eu nunca tinha ouvido falar, aprendi. Outro dia eu fiz um evento online com o Augusto, um dos nossos ex-alunos e um dos nossos professores, que foi sobre vocologia. Vocologia. Que é o estudo da voz. Nossa. Né? E, aliás, é muito interessante para nós, intérpretes. Sim. E eu nunca tinha ouvido falar, mas as pessoas que estavam lá fazendo o curso eram atores, cantores que trabalham muito com a voz. Cantores líricos. Então. E eles estavam explicando como exercícios para a voz. Então, são coisas que, assim, nunca imaginei ouvir. Tinha um rapaz que estudava o canto dos cantos folclóricos da Bulgária. Nossa! E lá os cantos folclóricos têm um exercício que eles fazem com a voz, que para ele era interessante mostrar ali. Então, sim, são assuntos diversos que nós vemos todos os dias e que a gente consegue conversar sobre tudo. Quando nós, intérpretes, nos reunimos, a gente conversa sobre tudo. A gente consegue participar de qualquer conversa. Isso é muito bom. Nunca está sem assunto. Nunca está sem assunto. E isso, para mim, esse desafio é o mais gratificante. Porque nessa profissão você aprende todo dia. Todo dia você aprende um assunto novo. Entendeu? E todo dia que você chega de um evento em casa, você tem alguma coisa para contar, né? Bianca deve saber vários Sempre casos. tem alguma coisa para contar. Não sei se ela aguenta ouvir todos, mas... Conta pra gente, tem uma coisa marcante, assim, você fala que isso aqui na minha carreira aconteceu e, foi... Ou alguém que você tem interpretado. Interpretou o Zico já, né? Interpretei e foi bom você lembrar disso. Aliás, FBI também, Márcio assim, tem marcante todos são. Mas tem, assim... O marcante foi mais difícil? Ou foi o que eu mais gostei de fazer? Ou o assunto mais fácil? Eu não sei. Ou te emocionou? Ou que me emocionou. Né? Então, assim, muito marcante foi na Jornada Mundial da Juventude. Por que foi marcante? Porque a gente estava traduzindo, não foi no Rio de Janeiro, foi em Campos, e tinha intérpretes de inglês, de espanhol e de francês. E um padre que estava fazendo as palestras, e quando ele acabou a palestra, ninguém estava vendo os intérpretes, a gente estava escondido, a gente estava atrás do palco. E as pessoas estavam nos ouvindo, mas não dava para ver onde a gente estava. E quando acabou a palestra dele, ele resolveu chamar a gente para o palco. Nossa! Ele falou, vocês estão me ouvindo aí em outro idioma, porque graças a essas pessoas aqui. Aí abriu uma cortina. Que legal. E falou, vem pra cá. E a gente saiu da cabine. Quando a gente chegou no palco, a gente foi ovacionado. Nossa! Então, que legal. E a gente foi ovacionado. Eu e os outros intérpretes que estavam trabalhando ali. E aquilo ali foi, pra mim, isso foi em 2013. Isso foi, assim, sensacional. Outro marcante foi esse que você falou do Zico, porque eu sou muito fã do Zico. Seu ídolo, né? É meu ídolo de infância. E eu fui substituir alguém. Eu estava em casa e me ligaram e falaram, olha, você está livre agora? Porque teve um intérprete que teve um problema, ele não conseguiu e a gente precisa de alguém agora. Eu falei, tudo bem, me manda aí o link que eu vou entrar. E quando eu entrei, eles estavam apresentando o palestrante, quem era? O Zico. E eu não sabia, né? E o Zico começou e eu
A voz embargou, porque eu sou muito fã do Zico. Eu ia te perguntar se a né? voz embarga, assim. É assim, a sorte que foi online. Se fosse presencial, eu acho que eu sentiria mais. Né? Porque eu sou muito fã do Zico Sim, e tal, então sim. quando eu ouvi, eu falei, eu vou traduzir o Zico. E aí foi marcante. Foi difícil porque eu tive que me controlar, né? Porque eu queria estar sentada na plateia ouvindo o Zico. Eu não queria estar traduzindo o Zico. Mas que quando a gente está traduzindo, a gente acaba não prestando tanto atenção como a gente deveria, porque a gente está preocupado aí em passar a mensagem e tal. E esse foi também um bem marcante. Um outro marcante que eu conto sempre, que tem a ver com foi na televisão, que um tempo atrás, foi um pouco antes da pandemia, a gente traduzia um programa de televisão que passava ao vivo nos Estados Unidos e aqui no Brasil ao mesmo tempo. E eles precisavam ser traduzidos, né? E era sobre aquela série The Walking Dead, que era um programa chamado Talking Dead, que era para falar sobre o episódio da semana que acabou de passar. Então, passava o episódio da semana e depois tinha um talk show com os atores. Alguns atores ou escritores, roteiristas que participaram daquele episódio para falar sobre aquele episódio. Como se fosse uma mesa redonda para falar do episódio que acabou de passar na televisão. E todo domingo passava esse programa e a gente ia para o estúdio, um estúdio parecido com esse aqui, uma televisão, e a gente fazia a tradução simultânea ali do programa na hora. E aí era muito difícil. Era difícil, mas era muito divertido. Imagino. Porque eu não... eu falei de preparação, né? O desafio é preparar. Eu nunca tinha assistido nenhum episódio de The Walking Dead na minha vida. Quando me chamaram para esse projeto. Mas depois você começou a assistir. Sim. Ah, tá. Quando me chamaram para o projeto, ele falou assim, então, vai ter um projeto assim, assim, assado, sobre aquela série The Walking Dead. Vai ser no domingo. Isso era na segunda-feira. Então, nesses 6 dias que antecederam, eu tive que maratonar 8 temporadas de The Walking Dead. Nossa. Então, assim... Ainda bem que é legal, né? Esse é o desafio, né? Porque você perguntou do desafio. Me preparar, porque quando eu fosse começar a traduzir, eu tinha que saber o nome dos personagens, o nome dos atores. O que aconteceu com o personagem X na 4ª temporada. Que não dá para você fazer isso fora do contexto. Você tem que... Você não pode chegar lá com a cara e com a coragem e vamos traduzir The Walking Dead. Não, eu nunca tinha assistido nenhum episódio. Então, eu tive que me preparar bastante e para chegar lá na hora, junto com os outros colegas, trocar várias figurinhas. Porque tinha um colega nosso, o Nicolas, que ele já tinha lido a revista em quadrinhos da história. Que tinha. Então, ele conseguia comparar. Nos quadrinhos, esse rapaz não morre. Aqui na série ele vai morrer. Então tinha algumas diferenças que a gente tinha trocado ideia. E a gente não podia dar muito spoiler, né? Porque para quem nos perguntavam. Então, assim, foi um dos mais marcantes. Aí depois da pandemia eles pararam, não sei se ainda passa o programa e depois não voltou mais. Uma pena. Poxa, mas aí você está falando de televisão, eu ia te perguntar assim, quando você está interpretando, imagina que tivesse lá o Oscar, né? E aí você usa a mesma entonação que o cara tá falando. Imagina que ele chega, o Oscar vai para, e aí o Oscar vai para. Não, tem que ter a entonação, porque quem tá te ouvindo tem que sentir o que tá acontecendo, né? Então a pessoa não pode falar, sobe lá no palco com o Oscar na mão e fala, oh my God! E você fala, oh meu Deus. Não, você tem que dar a entonação. É difícil fazer isso, muito difícil. Mas sim, nós temos que dar. Isso do Oscar, mas em quase todo evento tem alguma coisa dessa. Quase todo evento que a gente faz tem uma premiação. Ou é aniversário de alguém, vamos contar parabéns. Então você tem que passar a emoção na sua voz. É inevitável. Mas a gente faz isso sem sentir, às vezes. Né? Você está dentro da cabine e você acaba fazendo isso sem sentir. Tá, e aí a interpretação de conferência tem a ver com interpretação simultânea e consecutiva ou é tudo a mesma coisa? A interpretação simultânea é na cabine e a consecutiva... Fala sobre isso, Marcos. Então, a interpretação simultânea é, como o nome já diz, você fala ao mesmo tempo que a pessoa.
Ao mesmo tempo, se você pensar friamente, não, mas tem uma fração de segundos entre a pessoa começar a falar e você começar a traduzir. Mas você está falando praticamente junto. Por isso que Você está na cabine. Você está dentro da cabine, com fone de ouvido parecido com esse, com o microfone não tão parecido com esse aqui, mas às vezes é um headset, né? E você está dentro da cabine e as pessoas que estão te ouvindo estão na plateia com um fone de ouvido, ouvindo em outro idioma, porque a pessoa não fala o mesmo idioma que o palestrante. A consecutiva é quando você não tem equipamento nenhum, não tem cabine. Então, você vai ficar do lado da pessoa, lá no palco. A pessoa vai falar, vai dar uma pausa, você vai traduzir, depois a pessoa fala mais um pouquinho, dá uma pausa e você vai traduzir. Essa é a consecutiva. Você faz os dois? Sim, todo intérprete faz os dois. Mas tem claro mais um perfil, assim? Tem... Como assim, perfil? Por exemplo, o cara que faz a interpretação consecutiva, de repente ele não se sente muito à vontade de estar lá no palco, às vezes ele tem um pouco de timidez e... Quem faz simultânea. Quem faz a consecutiva. Não, eu conheço intérpretes que não gostam de fazer consecutiva, mas sabem fazer consecutiva. 10 entre 10 intérpretes que eu conheço preferem a simultânea. Eu ia te perguntar se você tem preferência. Você prefere a simultânea? 1000 vezes. 1000 vezes. Prefiro a cabine. É mais dinâmico, porque uma consecutiva dura o dobro do tempo. Sim. Né? A pessoa tem meia hora para falar, mas vai ser traduzido de forma consecutiva, vai durar 1 hora a palestra ou próximo disso. Porque a pessoa vai parar, vai pausar e etc. Então, na cabine é a coisa bem mais dinâmica. Né? Então, tem vantagens e desvantagens nos dois, claro, mas 10 entre 10 intérpretes que eu conheço preferem a simultânea. Entendi. E a interpretação de conferência? Envolve os dois. Né? Interpretação de conferência é porque você vai num evento. Todo job a gente chama de evento, né? Mesmo que seja uma reunião como essa aqui. Sim. Então, a gente chama de evento. Mas os eventos de conferência, congresso, workshop, tipo o Rio+20, que é um negócio gigantesco. Ou essa aí amanhã, Conferência Internacional de, sei lá, vai ter uma no final do mês que é a Conferência Internacional de Cirurgia Refrativa. Então, Congresso Internacional de Oncologia, sempre medicina tem muito, né? E na área de petróleo e gás também tem. Então, tem o Rio Óleo e Gás, que tem todo ano aqui também. Então, são eventos assim, que vem muito estrangeiro. Da Coca-Cola que a gente fez. Esse da Coca-Cola que a gente fez, que tinham pessoas de fora, era um treinamento, na verdade, ali, né? Então, e tinha premiação, né? Então, tem toda aquela emoção. E então, tem esses eventos, assim, que é o que mais aparece na nossa vida. Então, as pessoas acham assim, tradução simultânea é a televisão. Não, televisão é uma parte muito pequena, entendeu? A parte maior do nosso trabalho são esses eventos de conferências, né? Conferências, congressos, são vários nomes, simpósios, seminários, sei lá. Mas são esses eventos que a gente atua mais. Né? Entendi. Então, a interpretação de conferência é o que engloba tudo. É o que engloba tudo, Entendi. E você já teve alguma situação, vamos lá, conflituosa? Ou o intérprete fica isento de opinião total, né? Se tem alguém lá, você está interpretando alguém que você não concorda com a pessoa. Você pode, inclusive, recusar o trabalho, se você quiser, né? Imagina que você vai interpretar alguém que você não gosta de jeito nenhum e falam para você, Márcio, tô te contratando aqui para você interpretar o fulano. Você fala, cara, eu não gosto do fulano. Você pode recusar, né? Ou você encara e... Pode recusar. Eu não recusaria. Não recusaria. Porque... vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que vou traduzir um político que eu não concordo. Eu não votei nele. Sei lá. Um bom exemplo. Né? Mas eu não estou ali para isso. Entendi. Eu estou ali para traduzir o que ele vai falar. Eu posso não concordar com o que ele está falando, mas é ele que está falando, não sou eu. Eu estou traduzindo. Já aconteceu, sem falar de política, mas já aconteceu, por exemplo, a gente foi fazer um evento uma vez que era na polícia. E era sobre investigações de casos de pedofilia. Nossa. E eu era o único intérprete homem. E os outros intérpretes eram mulheres. E o policial que chamou a gente falou pra gente, olha, as policiais mulheres que fazem esse curso saem daqui muito impactadas, porque os assuntos são muito pesados. Se vocês acharem que
vai ficar muito pesado para vocês, não tem problema nenhum. E as meninas falaram, não, somos profissionais, vamos fazer. E foi muito pesado. Nossa, Foi muito imagino. pesado. Hoje, uma delas falou para mim assim, se eu soubesse, eu teria recusado. Mas é uma situação também que, tipo, você está ali tentando ser isento, porque você é isento, mas você está ali para traduzir. E aí foi o que eu fiz. Eu falei, eu vou focar na parte linguística. Se o que ele está falando, eu estou conseguindo passar. O conteúdo, eu não vou me preocupar tanto. Sim. Entendeu? Senão vai me atrapalhar. Eu falo para os intérpretes, se você acha que o que você sente em relação a esse assunto vai te atrapalhar no seu trabalho, então é melhor recusar. Entendeu? Outro dia teve um evento que chamaram uma colega nossa que era sobre tortura. E ela recusou. Ela falou, não vou aguentar ver essas coisas. E recusou. Por quê? Porque isso atrapalharia a performance dela. Então foi sensato. Entendeu? Eu confesso a você que nunca aconteceu isso comigo. Eu nunca me arrependi Sim. de ter aceitado no trabalho. E cheguei lá, era pesado. Sim, é pesado. Eu fiz um evento de medicina que tinha uma cirurgia ao vivo. E a pessoa estava fazendo a cirurgia ali e eu Isso tinha que você não ficar pode olhando. errar em nada. E assim, eu tinha que ver, porque a pessoa estava descrevendo ali o que estava acontecendo. Então, eu tinha que ficar olhando. Muita pressão. É difícil, entendeu? Porque eu não sou médico, não estou acostumado a ver uma pessoa aberta e médico faz isso com uma naturalidade danada. E, então, assim, são coisas difíceis na nossa profissão, mas a gente tem que ser isento. Tem que ser isento. Cara, E a pessoa pode fazer uma piada que você não gostou. Uma piada machista, uma piada racista. E se a piada for muito engraçada e você começar a rir na hora? Já aconteceu? Começar a rir na já cabine? aconteceu, mas também não pode, né? Você tem que tentar... Como que sai dessa situação? Já assim, teve crise de riso? Já, várias vezes. Nossa! Várias vezes. Porque a gente sempre trabalha em dupla, né? Então isso aí é o pulo do gato, né? A gente trabalha em dupla. Então, a gente vai revezando. Então, se der uma crise de riso, a colega ou o colega tem que segurar. Entendi. Sai da cabine para não atrapalhar. Entendi. Entendeu? Mas já aconteceu de crise de riso por uma piada que ele contou, por uma coisa engraçada que ele falou, algo engraçado que nós mesmos falamos. E não, acontece sempre. Agora, você falando, Márcio, você falou do padre lá, quando chamou vocês, e agora você também falando dessa cirurgia, eu fiquei pensando no seguinte, o trabalho de um intérprete é tão grandioso, né? Porque, assim, tem gente hoje em dia que paga para, sei lá, assistir uma palestra motivacional e o cara paga 5 mil para assistir uma palestra. O cara paga 5 mil num convite, numa cadeira para ele sentar ali para ele escutar um palestrante. Se ele não fala o idioma ele não vai entender nada. Então, ele só está entendendo, aquele ingresso só vale porque tem alguém lá para interpretar o idioma. E daí, eu pego aqui esse gancho do mercado de trabalho, o intérprete ganha bem ou você acha que deveria ganhar mais pelo que faz? Eu sempre acho que deveria ganhar mais. Sim, né? Sim. Porque se a gente for pensar nessa importância, cara, você está interpretando uma cirurgia, você não pode errar. Eu nunca tinha visto por esse lado, mas... É verdade, a pessoa que está ali na plateia pagou. Sim, ela pagou para escutar cara. Né? Às vezes a gente faz evento que é gratuito, mas eu já vi vários eventos tipo de palestras motivacionais, os coaches aí. Sim, a pessoa paga 5 mil para sentar ali. A gente não tem muito acesso a essa parte de quantas pessoas pagaram para estar ali. Não, mas é interessante o que você falou. Mas, por exemplo, hoje em dia tem aí o Thiago Nigro e a Maíra Card estão fazendo uma turnê aí e eles estão fora do Brasil. Então, se eles estão, por exemplo, na Europa e lá as pessoas não falam português, pode ser que tenha alguém lá interpretando. Sim. E alguém paga muito dinheiro para ver o casal lá falar. Sim. E aí o intérprete provavelmente não recebe... Né? Proporcional. Né? Não, com certeza não. Com certeza não recebe proporcional. Bom, discussão sobre pagamento de intérprete é uma coisa muito antiga e vai continuar por muito tempo. Sim. Mas sim, eu acho que... Deveria ser mais valorizado. Deveria ser mais valorizado, mas deveria ser mais conhecido também. Muitas pessoas não têm essa visão que você teve agora. Poxa, se não fosse o intérprete, eu não ia aproveitar esse evento.
Se não fosse a tradução, eu não entenderia nada do que esse rapaz está falando. Então, a gente é pouco valorizado, sim, mas várias outras profissões também são. Mas assim, eu nunca tinha pensado por esse lado. Tipo, a pessoa pagou um dinheiro muito grande para estar aqui. Então, porque se não fosse intérprete... eu sei mais ou menos quanto ganha um intérprete, e daí eu pensando por isso, uma pessoa pagou. Imagina só, se você tem uns 100 pessoas na plateia e pagaram 5 mil, e quanto um intérprete. Cara, é muito ridículo. Mas o que acontece é assim. Eu ouvi isso de uma pessoa e eu acredito que seja verdade. A organização de um evento está disposta a pagar mais pelo coffee break do que para tradução. É mesmo? Por quê? Se o coffee break for ruim, a organização do evento vai ser criticada. Se a tradução for ruim, a organização está isenta. E aí eles colocam a culpa eu contratei uma empresa que forneceu a tradução. Não foi a organização do evento que fez. Mas o coffee break, apesar de não ter sido a organização que fez, deve ter contratado uma empresa de buffet. Cara, que loucura isso. Então, assim, é a percepção que as pessoas têm do evento, né? Eu digo que aqui no Brasil, eu não sei em outros países, porque não conheço, mas aqui no Brasil, as pessoas já acham que vai ser ruim a tradução. Já esperam que vai ser uma coisa, vai dar para o gasto. Tanto que quando é muito boa, eles vêm elogiar. Então, eles já esperam que seja ruim. Isso é péssimo. Então, quando é ruim, já atendeu as expectativas. Sim, entendeu? Sim. Então, isso é ruim. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Por isso que eu falo para os meus alunos e para os meus colegas. As pessoas precisam saber o que a gente faz. Pouca gente sabe que existe interpretação simultânea. Ou acha que é só o Oscar. Que no Oscar pega alguém que fala inglês e bota lá. Não é assim. A pessoa que está fazendo lá é intérprete. Sim. Ela é intérprete. Sim. Então, e a interpretação está no nosso dia a dia. Ela não é simplesmente uma pessoa que fala inglês e botaram lá. Porque quando isso acontece, não dá certo. Eu já vi acontecer. Eu já contei essa história outro dia. Que eu fui fazer um evento uma vez na cidade de Friburgo. Que fica umas 3 horas daqui. E o evento era para começar de 2 às 5. De 2 da tarde às 5 da tarde. E eu e outra intérprete, a Rebeca, na época, nós saímos daqui do Rio, umas 10 horas da manhã, para chegar lá na hora do almoço, para o evento começar 2 horas. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou deixar minha mochila na cabine e a gente vai almoçar para o evento começar 2 horas. Quando eu cheguei lá no auditório, o técnico de som estava desesperado. Olhando para um lado e para o outro, eu falei... O que houve, Júlio? Aí ele falou, cara, corre pra cabine, corre lá. Eu falei, ué, mas não é... Não, corre porque o evento começou às 9 da manhã. Nossa. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? Tá bom, vamos pra cabine. Quando eu cheguei na cabine, tinha uma menina lá, sentada na cabine, tentando interpretar, aos prantos. Gente. Ela estava chorando muito. E quando ela nos viu, ela... deu um alívio, ela começou, graças a Deus vocês chegaram. Nossa, toda hora eu tô batendo aqui. Graças a Deus vocês chegaram. E eu não entendi o que aconteceu. Ela era iniciante? Não sei, não estava sabendo de nada. Eu sei que eu peguei o fone, comecei a traduzir e a Rebeca, que estava comigo, começou a ajudar a menina, né, porque ela estava chorando. A gente não sabia o que estava acontecendo. Falou uns 20 minutos, parou para o almoço. Intervalo para o almoço. Aí eu fui saber, gente, o que aconteceu? Aí o rapaz, o técnico do São Júlio, falou assim, cara... De 2 às 5, que foi quando chamaram vocês, são as palestras dos estrangeiros. As palestras que vão ser em inglês. Mas eles estão aqui desde 9 horas da manhã. E as palestras em português, eles queriam ouvir. Entendi. Só que quem contratou a gente não pensou nisso. Só pensou assim, vamos precisar de tradução porque as pessoas vão falar inglês para os brasileiros. E quando alguém fala português, quem vai traduzir para inglês para eles? Entendi. Entendeu? Não pensaram nisso. Então, chegaram na hora do evento, 9 horas da manhã, viram que, poxa, não tem ninguém para traduzir para inglês para eles. Chegaram na plateia e falaram assim, quem fala inglês aí? Nossa. Aí a menina, coitada, levantou a mão. E ele falou assim, então, vai lá para a cabine. Aí é o que eu falo, ela não é intérprete. Ela fala inglês. Cara, ela tem 2 mãos. Desespero. Mas ela não sabe tocar piano. Sim. Entendeu? Então ela foi para a cabine e ficou ali sozinha. Desesperada.
Sozinha, de Nossa. 9 a meio-dia. Será que ela virou intérprete depois? Não. Ah, traumatizou. Né? Sim. Não, então assim, é o que eu falo. Ela fala inglês, mas ela não é intérprete. Ela tem 2 mãos, mas ela não sabe tocar piano. Sim. Entendeu? E depois a gente falou com eles, olha, aconteceu isso, e perguntei aos estrangeiros se eles iam ficar, porque o evento ia até às 7 da noite. Uhum. Se eles iam embora depois das 5 da tarde, ou se eles iam ficar. Eles falaram, não, nós vamos ficar. Eu falei, então vocês vão precisar de nós até o final do evento. Você precisava da gente no evento inteiro, não só durante a palestra deles. Então as pessoas não têm essa noção. Então é o que eu falo, as pessoas precisam entender o que a gente faz. Sim. E precisam saber o que a gente faz, porque não sabem. Alguns anos atrás, a Grande Rio, a Escola de Samba Grande Rio. Essa eu já ouvi, essa é boa. A Grande Rio foi campeã do carnaval. E a BBC queria fazer uma reportagem com eles. E tem uma amiga que trabalha na Grande Rio, me deu meu número para eles e tal. E o rapaz da BBC me ligou e falou assim, então, eu fui lá antes, né, para ver se eu conseguia falar com alguém. Você conhece o Evandro? Eu falei, o Evandro da Grande Rio? Claro que eu não conheço pessoalmente. Já ouvi falar. Conheço ele porque eu vejo ele na televisão cantando. Uhum. Né? Mas não conheço pessoalmente, mas sei quem ele é. Né? Você conhece o Neguinho da Beija-Flor? Não, pessoalmente não, mas nós sabemos quem ele é. Aí ele falou, então, porque quando eu cheguei lá eu quis falar com o intérprete. Quem é o intérprete da escola? E me apresentaram o Evandro. Só que o Evandro não falava inglês, segundo ele. Eu falei, mal entendido. Cara, ele era o intérprete. Porque o intérprete da escola de samba é o cantor, não é... Ele falou, ele não é intérprete de idiomas. Aí eu falei, em português a palavra intérprete tem outro sentido também. Então, não sei o que. Eu expliquei para eles. Então, quando ele falou que era um intérprete, ninguém entendeu o que ele queria. O intérprete da escola é uma pessoa aqui que canta. Só que o que ele queria era uma pessoa que traduzisse as conversas ali. Então, as pessoas já fizeram isso comigo no médico também. Né? Fui fazer uma ficha, profissão, intérprete. Aí a menina olhou, de escola de samba? Falei, não. Então, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que a gente faz. As pessoas não fazem ideia do que a gente faz. Sim. E as pessoas têm que saber o que a gente faz. A nossa profissão tem que ser divulgada para ser mais valorizada. É o que a gente está aqui fazendo. É o que a gente está tentando fazer aqui. Nós somos intérpretes. Sim, a gente faz tradução simultânea, é o que todo mundo chama. Sim. Apesar do termo certo ser interpretação simultânea, a gente não se ofende em ouvir tradução simultânea, nem falar que nós somos tradutores em vez de intérprete. Mas as pessoas precisam saber o que a gente faz, entendeu? E muita gente não sabe. E eu acho que a valorização que a gente sempre busca depende disso também, entendeu? Com certeza. E aí nós vamos trazer também outros intérpretes e vamos falar bastante sobre isso. E a gente vai encerrar, mas antes disso, Márcio, eu queria te perguntar, assim, que conselho que você daria para quem está querendo ser um intérprete? O cara saiu lá do curso de inglês e falou, bom, agora eu acho que vou fazer um curso de interpretação. Às vezes a pessoa entra achando que é tranquilinho, mas nem tanto. É um curso difícil, né? É um curso difícil e longo. Longo, né? São 15 meses. Sim, nosso são 15 meses. 15 meses. Bom, o conselho que eu dou é estar sempre atualizado. Porque um dos requisitos para ser intérprete é você ter muita cultura geral, conhecimentos gerais. E saber tudo o que está acontecendo. Qual é o nome do ministro das Relações Exteriores do Brasil? O que está acontecendo lá em Gaza agora? Guerra na Ucrânia. Tudo o que está acontecendo no mundo, você tem que saber. Por quê? Porque isso vai aparecer em algum evento. Surgem termos novos todos os dias, principalmente política. Né? Sempre alguém fala alguma coisa que repercute lá fora e eu sempre procuro ver como é que traduziram isso. Entra no site do New York Times e bota lá Brasil. O que estão falando aqui? Sei lá, o presidente dá alguma declaração. Outro dia o Lula falou alguma coisa sobre lá em Israel, que ele comparou com o Holocausto e tal. A repercussão que isso teve. Como é que isso foi
descrito lá fora, em outros idiomas. Então é importante a gente estar sempre sabendo como é que isso foi traduzido para o mundo. Sim. Né? Porque isso vai aparecer em algum momento. Com certeza. Né? Por exemplo, amanhã eu vou fazer esse evento que é sobre cirurgia na face. E tem uma das palestras que vai ser sobre feminização facial. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E vi ontem, aliás, Bianca, minha esposa, que me mostrou, que tem um influencer aí, famoso, que fez. Que ele é trans, né? E está fazendo transição de gênero, então faz esse procedimento de feminização. É uma coisa que eu não consegui. Então, vou pesquisar, porque provavelmente vão falar dele lá. Que é uma pessoa famosa que fez esse procedimento. Então, você se atualiza. Você se atualiza. Então, assim, tem que saber. Tem que ver quem ganhou o Big Brother. Tem que saber quem saiu do Big Brother. Tem que saber, porque isso vai aparecer. Sim. Em algum tá momento. Acontecendo em tudo. Não descartar os assuntos, não descartar nada. Porque às vezes a gente... eu sou superior, eu não falo de coisas fúteis. Não, eu tenho que saber de tudo. Claro. Eu quero saber de tudo. Eu também sou entendeu? assim. Então, assim, para eu não ser pego de surpresa. Porque imagina a história do The Walking Dead. Eu nunca tinha assistido um episódio. Depois eu passei a acompanhar a série. Então, assim, a gente tem que saber de tudo que está acontecendo. Claro que é impossível você saber de tudo que está acontecendo, mas se manter ao máximo atualizado. E fazer curso, né? Porque para fazer interpretação você tem que praticar muito. Tem que treinar muito. E o curso do Brasílias é excelente, maravilhoso. Márcio, coordenador. Eu garanto. Não, e tem que treinar muito. A gente pratica muito no curso. Eu acho pouco o tempo das aulas, mas a gente sempre orienta a praticar por fora também, mas treinar e treinar. Preparação. Porque se você chegar num evento da área de petróleo sem se preparar, é suicídio. Sim, vai passar vergonha. É suicídio. E eu também queria falar aqui com todo mundo que tem interesse no curso de interpretação. É feita uma avaliação prévia, né? Sim. Saber se a pessoa realmente fala inglês, se ela tem a fluência ali, português e inglês. A avaliação é feita com o Márcio. E estando apto... Eu pego pessoas que têm 2 mãos e coloco ela para tocar piano. Isso, exatamente. Entendeu? É isso. Márcio, eu queria muito te agradecer. Eu adorei. Você gostou? Eu também adorei. Gostei muito. Teremos aqui um próximo convidado que ainda estamos decidindo. Sim. E o Márcio estará deste lado aqui comigo e vamos falar muito sobre interpretação, tradução, essa profissão que a gente tem que mostrar o que é, né? Tem que divulgar o que a gente faz. Tem que divulgar o que faz e vamos... Daqui a pouco vamos valorizar isso para os intérpretes estarem. Só uma coisa, outro dia que aconteceu, uma colega foi fazer um evento e a pessoa não quis contratar, achou muito caro e falou que ia contratar os professores de idiomas da empresa para fazer a interpretação. E eu já falei isso outro dia, mas contratar professores de idiomas para fazer a interpretação é a mesma coisa que você sentir uma dor no joelho e ir no cardiologista. Nossa. São profissões diferentes, sim. Entendeu? Sim. Isso é muito legal que você falou. É exatamente Quando você está com a dor no joelho, você não vai no cardiologista. Não. Então, por isso que eu falo, são profissões diferentes. Lidam com o idioma? Sim, mas de forma diferente. Entendeu? Todos têm 2 mãos, mas nem todos tocam piano. Nossa, é isso. A gente encerra assim com essa frase bem filosófica. E esperem o próximo episódio. E muito obrigada por vocês estarem aqui. E até mais, pessoal. Tchau!